Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente irá iniciar agora a nossa correção da nossa atividade de sala e também da nossa atividade de casa. Para quem resolveu pegar a atividade impressa, a sua atividade será na folhinha, tanto a de sala quanto a de casa. Para quem resolveu o modo digital, né, recebeu a atividade em PDF, tanto a de sala quanto a de casa, tá? Então, vamos lá, a primeira atividade de correção, que é a de sala, a questão 1. Escreva uma fração decimal que corresponde ao número decimal 85 centésimos. Então, você vai formar da seguinte forma. Todo esse número aqui decimal sem a vírgula forma o seu numerador, então vai ficar 85. E o seu denominador vai ser formado pela unidade 1 e pela quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais que o número vai ter. Nós temos aqui duas casas decimais, porque eu tenho dois números após a vírgula, então você acrescenta 2 zeros na frente da unidade 1. Então, tá aqui a representação do número decimal 85 centésimos. Vamos para a questão 2. Entre os números decimais apresentados, eu tenho 825 milésimo, 8 décimo, 82 centésimo, qual é o maior e qual é o menor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é igualar as casas decimais. Eu tenho 3 casas decimais no primeiro número, então, eu vou igualar aqui acrescentando 2 zeros na frente do 8 para ficar 3 casas decimais. E vou acrescentar um zero aqui na frente do 2 para ficar 3 casas decimais também. E agora a gente vai ver qual é o maior e qual é o menor número. Como a parte inteira é zero, não dá pra gente saber quem é o maior e quem é o menor, olhando só a parte inteira. Então, a gente vai observar as partes decimais. Na parte decimal aqui do primeiro número, eu tenho 825, do segundo número eu tenho 800, do terceiro número eu tenho 820. Então, quem é a parte decimal maior? 825. Então, isso quer dizer que também é um número maior. Então, o número maior vai ser 825 milésimo. Quem vai ser o menor? O que tiver a menor parte decimal. 825 é o maior, então sobra a parte decimal 800 e a parte decimal 820. Então, 800 é menor que 820, que é menor que 825. Então, o número menor vai ser o 8 décimos. Vamos para a questão 3. Dada a fração, diga que número decimal ela representa. Então, aqui a gente vai transformar da fração decimal para o número decimal. A gente vai pegar o nosso numerador e escrever ele aqui sem a vírgula. Depois, a gente vai contar quantas casas decimais. Se eu tenho um zero no denominador, isso implica que eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou voltar uma casa decimal do final do número, ok? Então, voltando uma casa decimal, você vai fazer isso, ó. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3, ok? Então, fica 2 inteiros e 3 décimos. No item B, você vai escrever todo o seu numerador aqui e vai aplicar as casas decimais. No caso, são 2 zeros, ó. Então, você vai aplicar 2 casas decimais. Você vai voltar 2 casas decimais no final do número, ó. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui. E é o que vem antes da vírgula, tia. Você preenche com 0, ok? E aqui você também preenche com 0, porque estava vazio. Vamos pro item C. Eu tenho 123, que vai ser o meu numerador aqui, então eu vou escrevê-lo aqui e vou aplicar as casas decimais. É 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, vou voltar, ó. 1, 2, 3. Aí, a vírgula vai ficar aqui. Parou aqui. Então, você acrescenta 0 antes da vírgula. No item D, o meu numerador é 234, então eu vou escrevê-lo todo aqui sem a vírgula e eu vou aplicar as casas decimais. 1, 2, são 2 casas decimais. Então, você vai voltar 2 casas decimais do final do número. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3, ok? Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte: dado o número decimal, diga a que fração ele corresponde. Então, a gente vai transformar de número decimal para uma fração decimal, tá? Então, todo número sem a vírgula vai formar o meu numerador, então vai ficar 566, não tem necessidade de eu repetir o zero. E o meu numerador vai ser formado pela unidade 1 e pela quantidade de casas decimais que tem o número. 1, 2, 3. Ele tem 3 números após a vírgula, então 3 casas decimais. Isso quer dizer que você vai acrescentar 3 zeros após a unidade. 1, 2, 3, ok? Vamos para o item B. O numerador vai ser todo esse número aqui sem a vírgula, então vai ser 13.
O denominador vai ser de acordo com a quantidade de casas decimais. São 2 casas decimais, então você vai aplicar 2 zeros no denominador. Minha câmera tá embaçada, gente, porque eu bati aqui na mesa, deixa eu só ajeitar. Pronto. Então, fica, ó, 13 no denominador vai ficar 1 e você acrescenta 2 zeros, tá? No item C, você vai escrever todo esse número sem a vírgula, que é 98. Vai contar quantos números você tem aqui, depois da vírgula, que vai ser a quantidade de zeros que você vai acrescentar na frente da unidade 1 no denominador. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. 5 números, então isso quer dizer que você vai acrescentar 5 zeros, porque são 5 casas decimais, ok? No item D, você escreve todo o número sem a vírgula no denominador, conta a quantidade de números após a vírgula, que é a quantidade de casas decimais, são 1, 2, 3. Então, você vai acrescentar 3 zeros na frente da unidade 1 no denominador, ok? Vamos para a questão 5. A questão 5, ela pede para você escrever os números que estão no quadro, tá? Em ordem crescente, ou seja, o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Então, aqui a gente tem os números, então eu igualei aqui as casas decimais, ó. Acrescentei um zero aqui na frente do 3 para ficar 2 casas decimais, um zero na frente aqui do 5, acrescentei aqui um zero na frente do 9 e um zero aqui na frente do 1, para ficar todas as casas iguais para a gente poder fazer as comparações. Vamos começar observando as partes inteiras. Aqui eu tenho 5, 5, 5, 4, 4, 6, 7, 7. Então, a menor aqui, 4, que é menor que 5, que é menor que 6, que é menor que 7. Então, eu tenho duas opções que eu tenho 4 na parte inteira. Então, agora a gente vai comparar as partes decimais. Aqui, para o primeiro número decimal, que tem a parte inteira 4, eu tenho 50 e para o segundo número eu tenho 65. Então, 65 é maior que 50. Então, o menor número aqui vai ser 4 inteiros e 5 décimos. Então, você vai escrever ele aqui, ó. 4 inteiros e 5 décimos. Depois, 4 inteiros e 65 centésimos. Acabou as partes inteiras na qual eu tenho o 4. Então, vamos para o 5 agora. Então, eu tenho 3 números opções que tem a parte inteira 5. Então, vamos ver qual é o menor dele. A parte inteira do primeiro é 2, do segundo é 30, do terceiro é 4. Então, aqui, eu vou pegar como menor número o que tem a parte em parte decimal 2. Então, vai ficar 5 inteiros e 2 décimos. Depois, 5 inteiros e 4 décimos. Depois, 5 inteiros e 3 décimos. Aí, eu coloquei aqui o zero que eu tinha acrescentado, mas você pode colocar do jeito que tá lá no quadro. Depois, a gente vai para a parte inteira, onde ela é 6. Então, tem duas opções. Onde aqui eu tenho a parte decimal 9 e a parte decimal 90. Então, esse aqui vai ser o menor. Então, 6 inteiros e 9 centésimos. Depois, 6 inteiros e 9 décimos. E, por último, 7 inteiros e 1 décimos, ok? No item 6, na questão 6, ele pede para comparar os números usando os sinais maior que, menor que ou igual a. No item A, eu tenho 3 inteiros e 24 centésimos, 3 inteiros e 21 centésimos. A parte inteira tá igual, então a gente vai observar a parte decimal, que eu tenho 24 e aqui é 23, então 24 é maior que 23. Então, esse número aqui, ó, é maior que esse outro aqui. Então, vamos pro item B. Eu tenho 34 inteiros e 56 centésimos e 3 inteiros e 456 milésimos. 34 é maior que 3, então esse número aqui é maior que esse outro, 3 inteiros e 456 milésimos. Vamos para o item C. 367 inteiros e 4 décimos. E o outro é 45 inteiros e 56 centésimos. Então, 367, que é a parte inteira, é maior que 45. Então, esse número é maior que esse outro. 2 inteiros e 78 centésimos e 27 inteiros e 8 décimos. Ó, 2 é menor que 27. Então, você aplica aqui o símbolo de menor que. Sétima questão. Escreva em ordem crescente, escreva em ordem decrescente os números decimais abaixo, utilizando o sinal maior que. Aí, aqui a gente tem um inteiro, 112 milésimos, um inteiro, 1035 décimos de milésimos, um inteiro, 1121 milésimos.
Aí a gente vai igualar as casas decimais para ficar 4 casas após a vírgula. Aí acrescenta um 0 no primeiro e no terceiro número. E agora, como todos têm a parte inteira 1, a gente vai descobrir qual é o maior observando a parte decimal. Aqui vai ficar 1.220, aqui vai ficar 1.035, aqui vai ficar 1.210. Então, o maior vai ser 1.210, que é esse aqui. Então, você vai colocar um inteiro, vírgula, né? Aqui, aí 1, 2 e 1. Aqui eu igualei a casa decimal, aí eu tinha colocado 0. Aí, maior que, aí o próximo, 1,12. 1,122, que é um inteiro 112 milésimos. Maior que um inteiro 1.035 décimos de milésimos. No item B, a parte inteira de todos são 7. E a gente vai igualar as casas decimais, que são 3 casas decimais. Então, vou acrescentar 2 zeros na frente do 2 aqui. Então, vai ficar 7 inteiros e 200 milésimos, 7 inteiros 198 milésimos, 7 inteiros 230 milésimos. Na parte decimal eu tenho 200, 198, 230, o maior é 230. Então, eu vou pegar esse aqui, esse número aqui. 7 inteiro, 230 milésimos, depois 7 inteiro e 200 milésimos, depois 7 inteiro, 198 milésimos. Lembrando que eu igualei as casas decimais, então, coloquei aqui os zeros, mas ele pode ficar só assim também, né, ó. 7,2, igual tá lá no enunciado da questão. No item C, eu tenho 4 centésimos, 42 milésimos e 3 centésimos. Então, vou igualar as casas decimais do primeiro e do último número, acrescentando um 0. Então, observando a parte decimal, vou ficar com 40, 42 e 30. Então, vou pegar a parte decimal é 42 primeiro, depois o que é 40 e depois o que a parte decimal é 30, ok? Vamos agora para a correção da atividade de casa, tá? Então, vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: Marta levou sua filha para comprar o material escolar. Ela comprou um caderno da galinha pintadinha por R$ 18,35, um lápis com borracha por R$ 2,80, uma mochila de rodinha de R$ 59,90 e um estojo por R$ 9,90. Item A. Qual foi o valor gasto para comprar estes materiais? A tia organizou aqui, quando ela foi montar a operação, de forma que está em ordem decrescente, do maior para o menor. Se você colocou em outra ordem aqui, na ordem que os valores vão aparecendo na questão, não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tá? Tinha feito só por questão de organização. Então, como eu tenho aqui que eu vou comprar um caderno, um lápis com borracha, uma mochila e um estojo, eu quero saber quanto que foi gasto para essa compra, eu vou somar os valores dos produtos, ok? Para que eu saiba qual foi o valor dessa compra. Então, vamos lá. Eu tenho aqui R$ 59,90, que é o da mochila de rodinhas, eu coloquei o maior primeiro. Depois, eu tenho R$ 18,00, que é o caderno. Depois, eu tenho o estojo e depois eu tenho o lápis com borracha. Então, a gente vai somar tudo. Lembrando, gente, que quando você for montar essa continha, você vai colocar vírgula abaixo de vírgula, ok? Senão sua conta vai ficar errada, tá? Você vai colocar centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo, e unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E a vírgula vai ficar abaixo da vírgula, tá? Então, vai ficar nesse formato aqui, vírgula abaixo de vírgula, né? Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo. Não fica errado. Então, agora vamos somar. 0 mais 5 mais 0 mais 0, 5. 9 mais 3, 12. 12 mais 9, 21. 21 mais 8, 29. Boto 9, elevo 2, tá? Aí, aqui tem a vírgula, ó. Então, você vai repetir a vírgula, tá? Repetiu a vírgula, vai somar o próximo. 9 mais 2, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 9, 28. 28 mais 2, 30. Boto 0 e levo 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. Então, a compra foi de R$ 90,95. Então, ele pergunta aqui, qual foi o valor gasto para a compra desses materiais? O valor gasto para a compra dos materiais foi de R$ 90,95.
Vamos para o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: Marta não comprou mais nada nessa loja e pagou com uma nota de R$ 100. Quanto sobrou? Então, eu quero saber aqui qual foi o troco que a Marta recebeu. Então, para me calcular o troco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da nota, que é R$ 100, e subtrair pelo valor da compra, que foi R$ 90,95. Então, vai ficar 100 menos R$ 90,95. Observe que você vai colocar vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, aqui, ó, para resolver, eu ia fazer 5, aí aqui em cima tinha 0. Não dá para fazer 5 para 0, nem 9 para 0, tá? Então, eu vou pegar emprestado aonde? Eu vou pegar emprestado no 1. Pega emprestado no 1, vai ficar 0. Aqui do ladinho vai ficar 10. Pega emprestado novamente no 10, aqui onde era 10 vai ficar 9 e aqui do ladinho fica 10. Pega emprestado novamente, aqui fica 9, aqui do ladinho fica 10. Pega emprestado novamente, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Agora sim, eu posso resolver. 5 para 10, 5. 9 para 9, 0. 0, repita a vírgula. 0 para 9, 9. 9 para 9, 0. E aí, baixa o 0 que já tá lá em cima. Então, qual foi o troco? O troco foi de R$ 9,05, ou seja, sobrou R$ 9,05. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele pede para a gente resolver as operações. Aí, aqui a gente tem as operações do item A até o item E. Então, vamos lá. 14 inteiros e 30 centésimos, mais 2 inteiros e 7 décimos. Então, ó, eu tenho 2 casas decimais e uma casa decimal. Vou acrescentar o 0, ó, para igualar as casas decimais. Então, vou colocar aqui 14 inteiros e 30 centésimos, mais 2 inteiros e 70 centésimos. Colocam décimos, centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo, vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, ok? E vamos somar. 0 mais 0, 0. 3 mais 7, 10. Vai 1. Repete a vírgula. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 1, não tem com quem você somar, porque aqui seria 0, você baixa o 1, tá? Então, fica 17 inteiros. Item B, subtração. Tenho 7 inteiros, 64 centésimos, menos 4 inteiros, 93 centésimos. As casas decimais já estão igual, então basta a gente armar a continha. Então, fica 7,64 e 4,93 com vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos lá. 3 para 4, 1. 9 para 6, não dá. Vou pegar emprestado no 7, que vai ficar 6 e aqui vai ficar 16. 9 para 16, 7. Repete aqui a vírgula. 4 para 6, 2. Então, fica 2 inteiros, 75 centésimos. Vamos para o item C. 4 inteiros e 82 centésimos, mais 47 centésimos. Então, armemos aqui as continhas, sempre vírgula abaixo de vírgula, centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo e unidade abaixo de unidade. Então, vamos somar. 7 mais 2, 9. 4 mais 8, 12. Bota o 2, vai 1. Repete a vírgula. 1 mais 4, 5. Então, fica 5 inteiros e 24 centésimos. No item D, subtração. As casas decimais já estão iguais, então você vai só montar. Então, fica 33 inteiros, 87 centésimos, menos 18 inteiros e 45 centésimos. 5 para 7 é 2, 4 para 8 é 4, repete a vírgula. 8 para 3 não dá, pega emprestado aqui no 3 vizinho, fica 2 e aqui fica 13. 8 para 13, 15. 5, perdão, 8 para 13, 5. E 1 para 2 é 1. Então, fica 15 inteiros e 42 centésimos. No item E, as casas decimais já estão iguais e é uma adição. Então, fica 60 centésimos mais 94 centésimos. Então, 0 mais 4 é 4, 6 mais 9 é 15, vai o 1, repete a vírgula, 1 mais 0 é 1, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3 pede o seguinte: resolva as somas abaixo. Então, eu tenho do item A ao item E novamente. Então, tenho
2 centésimos e 3, mais 3 inteiros e 12 centésimos. Eu vou colocar o 3, que é maior, em cima. Se você colocou o 2 centésimos, também vai dar o mesmo resultado. Os casos decimais estão iguais, então você vai montar de forma que vírgula fica abaixo de vírgula. Então, somando, 2 mais 2, 4, 1 mais 0 é 1, repete a vírgula, 3 mais 0 é 3. Item B, eu tenho 4 inteiros e 54 centésimos, mais 2 inteiros e 15 centésimos. Somando, 4 mais 5 é 9, 5 mais 1 é 6, repete a vírgula, 4 mais 2 é 6. No item C, eu tenho 3 inteiros e 1 milésimo, mais 143 milésimos. Somando, fica 1 mais 3, que dá 4, 0 mais 4, que dá 4, 0 mais 1, que dá 1, repete a vírgula, 3 mais 0, que dá 3. Item D. Então, 75 inteiros e 2 décimos, então eu igualei aqui as casas para ficarem iguais, acrescentando um 0 na frente do 2. E tenho 1 centésimos. Então, você vai colocar vírgula abaixo de vírgula, ó, centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo e unidade abaixo de unidade. Então, somando, 0 mais 1 é 1, 2 mais 0 é 2, repete a vírgula, 5 mais 0 é 5, baixo 7. Item E, eu tenho 8 décimos mais 3 décimos. Então, montando, fica 8 mais 3, que dá 11, vai 1, repete a vírgula, 1 mais 0 dá 1, ok? Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte, resolva as subtrações abaixo. Aí, aqui a gente tem do item A até o item E. Então, vamos para o item A. 49 inteiros e 7 décimos, menos 13 inteiros e 2 décimos. Montamos a continha. Então, vamos lá. 2 para 7, 5. Repito a vírgula. 3 para 9, 6. 1 para 4, 3. Resolvido. No item B, 75 inteiros e 2 décimos, menos 8 inteiros e 8 décimos. Montamos aqui a continha com vírgula abaixo de vírgula, então vai ficar 8 para 2, que não dá. Vou pegar emprestado aqui no 5, que vai ficar 4, e aqui vai ficar 12. Então, 8 para 12 é 4, repito a vírgula. 8 para 4 não dá, pego emprestado no 7, vai ficar 6, e aqui vai ficar 14. 8 para 14 é 6, e baixo o 6, ok? Aqui eu tenho 128 inteiros e 3 décimos, vou acrescentar um 0 para igualar as casas, menos 1 inteiros e 5 centésimos. Então, vai ficar 5 para 0, que não dá, pego emprestado no 3, fica 2, e aqui fica 10. 5 para 10, que dá 5. 0 para 2, que dá 2, repito a vírgula. 1 para 8, dá 7, baixo 2 e baixo 1. No item D, eu tenho 138 inteiros e 2 décimos, menos 2 inteiros e 5 centésimos. Acrescentei o 0 na frente do 2, para poder igualar as casas decimais, então vai ficar 5 para 0, que não dá. Pego emprestado no 2, vai ficar 1, e aqui vai ficar 10. 5 para 10 é 5, 0 para 1 é 1, repito a vírgula, 2 para 8 é 6, baixo 3 e baixo 1. No item E, eu tenho 4 inteiros e 3 décimos, menos 8 décimos. Montando, vai ficar 8 para 3, que não dá, pego emprestado no 4, vai ficar 3, e aqui fica 13. 8 para 13 é 5, repito a vírgula, 0 para 3 é 3. Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje. Beijos e até a próxima. Ah, só lembrando, se não der para vocês corrigirem, enquanto eu vou falando, vocês vão pausando o vídeo e vão corrigindo, tá bom, meus amores?